Olá, no Desinformando de hoje vamos continuar repercutindo a questão da adultização das crianças pela desinformação. Vamos aproveitar o gancho e falar também da construção crítica das crianças pelos pais. E olha, você já ficou com medo de acordar alguém que tem sonambulismo? Ah, pois é, não durma no ponto, Desinformando está entrando agora na rede. É isso aí, pessoal. Estamos entrando com mais esse episódio do Desinformando. Você já sabe, eu sou o professor Cláudio Magalhães. Do meu lado, o pesquisador, professor e também doutorando Diego de Deus. E é isso, aproveita que você está aí, dá um like aqui para a gente também, se registra, também compartilhe com as pessoas. Falem como que aqui tem um videocast super legal para a gente entender sobre desinformação, tá ok? Aproveita também e vê os episódios anteriores, episódios curtos, de 15 minutos, você escuta lá no Spotify, também escuta no YouTube Music, tá? Ou seja, não tem desculpa para estar desinformado contra a desinformação. Não vamos perder tempo não, né, Diego? Solta aí a vinheta da Ruim da Semana. Essa já está virando a ruim da quinzena, né? Porque já foi semana passada, agora tem também. Embora eu não acho ruim isso não, viu, Diego? Porque é bom que a gente esteja discutindo isso. A gente está acostumado a ver determinadas notícias que elas apontam, as pessoas discutem, passam uma semana, vem uma próxima notícia e ninguém discute mais sobre isso. É importante a gente falar sobre essa questão, mas ela, por mais que as pessoas discutem, quanto mais discutem, parece que vem mais desinformação junto, né? Como é que é isso? Pois é, professor, uma ótima semana para você e todos que nos acompanham. Esse caso que tomou muita repercussão nos últimos dias, a partir da denúncia feita pelo youtuber Felca, né, que o vídeo que ele trata a respeito desse problema da adultização das crianças tem mais de 42 milhões de visualizações no YouTube, para a gente ter a dimensão do alcance que esse conteúdo teve. E esse assunto, obviamente, fez aí a mobilização de várias pessoas, veículos de imprensa e do próprio governo federal também, que tem pensado aí em maneiras, principalmente, para regulamentar o uso, né, das plataformas e de todas essas questões que a gente tem observado, principalmente a partir da produção do conteúdo do influenciador Ítalo Santos, que foi preso, inclusive, na última sexta-feira, ao lado do marido, que seria ali os principais responsáveis por promover esse tipo de conteúdo nas plataformas digitais. Só que mesmo assim, professor, um levantamento feito pela agência Lupa na última sexta-feira mostrou que muitos conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes ainda persistem nessas plataformas digitais. E isso tudo, obviamente, que pode gerar ali vários tipos de mercados no que diz respeito à comercialização desse tipo de conteúdo, mas principalmente da exposição desses menores de idade que incitam comentários como esse que a gente vê aqui nesse levantamento feito pela agência Lupa. De um lado, a gente tem essa discussão ética e tudo que a gente quiser colocar relacionado a esse assunto, mas do outro a gente vê que as plataformas, apesar de terem as determinadas diretrizes para situações específicas, em alguma medida isso não fica tão transparente, né? O porquê que esse tipo de conteúdo persiste ainda nesses ambientes? Quem que coloca? Quem que responde criminalmente por isso e tudo mais? Então, são questões que a gente acaba colocando nesse debate e que se fazem muito importante para essa discussão que a gente tem presenciado e colocado em risco também a exposição desses menores, né? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Algumas coisas são importantes a gente levantar. Primeiro, que isso não é de hoje, né? Segundo, que a gente tem aí uma complacência das redes sociais, e é importante esse debate que tem se tentado culpabilizar muito os pais, né, e as crianças desse processo, como se elas tivessem, primeiro as crianças, como se fosse uma questão perversa dessas próprias crianças. Ora, gente, são crianças. Aos pais, sim, tem uma grande responsabilidade nisso também, não é? E é importante, então, que nós tenhamos educação. Aliás, no Essa Informa, você vai falar um pouquinho de um texto que fala também dessa questão da responsabilização dos pais, né? Mas é claro que a gente tem isso também, não é isso? Mas aí dizer que é só isso, né, não está certo. Como o próprio Felca diz, né, e outras... aliás, o que ele disse
não é novidade, né? Teve uma colunista que, infelizmente, eu não vou me lembrar o nome aqui agora, mas ela está dizendo, olha, nós mulheres já estamos alertando para o uso das imagens das crianças, que é feito pelos próprios pais, pelas próprias mães, etc., há muito tempo, que os algoritmos utilizam disso para abastecer a sua monetização, o seu ganho em cima de pessoas que usam essas imagens de forma totalmente perversa para isso. Então, aí, de repente, vem um homem e aí as coisas desandam, né? Quer dizer, aparece como se fosse uma novidade. Não, não é novidade, já há muito tempo que já vem sendo denunciado isso, mas agora explodiu. Tomara que a gente possa aproveitar isso nesse momento. Mas ele diz exatamente que hoje é impossível a gente pensar, né, Diego, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, que as plataformas não possam ser responsabilizadas por isso. É impossível você pensar que com tanta possibilidade técnica e tecnológica de detectar esse tipo de conteúdo, ora, você mesmo falou que se a lupa, num rápido levantamento, já achou, ora bolas, é claro que essas instituições podiam também. Se não fazem, é porque lucram com isso, né? E é isso que não pode acontecer, né? Isso é que tem que ser regulado por isso. Lembrar que hoje estão se falando muito sobre uma nova legislação. Gente, já existe uma legislação muito importante, chama-se ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso que está sendo feito lá já está lá previsto contra a lei. Que bom que nós vamos ter lá, né, uma nova lei, etc. Mas a gente sabe que uma parte do aspecto ideológico da direita é contra o ECA. E aí, né, agora, inclusive, estão nesse dilema. Como é que pode querer, ao mesmo tempo, uma lei que, na realidade, já existe, mas a gente está vendo também um grande movimento de que as big techs fiquem de fora dessa responsabilização. E, obviamente, isso não pode acontecer. Mas vamos falar, então, das responsabilidades da gente como pai, né? Como pai, como mãe. E parece que tem estudos também que falam sobre isso, principalmente numa coisa que é fundamental, que é o desenvolvimento crítico dessas crianças. Toca aí o S Informa. Pois é, pessoal, o S Informa é o nosso quadro que pega a ciência, né? Nós não temos nada de achismo aqui. Pega a ciência e traz para a gente ver que tem gente estudando sobre desinformação. O que você está trazendo para nós hoje, Diego? Um texto argentino, professor, que tem a possibilidade, né, de fazer ali a tradução do espanhol para o português, que dá uma dimensão para a gente de qual que é o papel da família também sobre essa necessidade de desenvolver um pensamento crítico por parte dos jovens, porque muitas vezes é aquilo, né? As preocupações da educação midiática e tudo mais estão sempre assentadas na escola, mas não somente. É essa defesa que os autores colocam aqui sobre a necessidade também dos pais buscarem essa preocupação dentro do ambiente familiar para conseguir justamente fazer a gestão, que é o termo aqui que eles utilizam, né, do uso principalmente dos celulares por parte dos jovens, né, de crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, inclusive, tem se mobilizado cada vez mais o movimento de mães que tem reivindicado que os adolescentes tenham acesso ao smartphone somente a partir ali dos 16 anos de idade, não anterior a isso, considerando os efeitos que, né, o uso de smartphones ou da própria conexão à internet pode oferecer para essas crianças. Não somente dos riscos que a própria internet oferece, mas principalmente numa dependência muito grande de ficar o tempo todo ali com o celular na mão, entre outras questões. Então, estudo feito por pesquisadores da Universidade de Córdoba, né, na Argentina, universidade bastante conceituada aí. Quais são os nomes deles? Vamos ler o nome deles? Vamos ler aqui. É o Francisco Poyato Lopes, Antônia Ramírez Garcia e a Pilar Gutierrez Arenas, todos, né, da Universidade de Córdoba. Então, eles propõem aqui algumas questões a partir de um experimento que eles realizaram e que dá nessa dimensão de como que os pais, então, podem contribuir, fazendo, por assim dizer, essa mediação entre o consumo de informações, a utilização dos dispositivos móveis e daquilo que essas crianças possuem sobre conhecimento a partir dessas plataformas, né? Pessoal, como sempre, está tudo indicado aqui. Diego, deixa aí para as pessoas clicarem. A gente sabe hoje que mesmo que a gente pode colocar texto que não seja em português, é facilzinho traduzir, né? Tá vendo? A tecnologia hoje faz uma coisa muito mais complexa, que é a tradução, cada vez mais fidedigna, né?
E não pode pegar esses pilantras aí também, né? Agora, lembrando, né, pessoal, que as pessoas gostam muito de culpabilizar os pais. É claro que eles têm umas responsabilidades, mas ninguém dá aquilo que não tem. Então, não adianta ficar cobrando dos pais um desenvolvimento crítico, algo que as pessoas vão ter que tomar, né, para fazer isso para os filhos, se eles não forem educados para isso também. Então, a formação dos pais também é uma coisa importante, né? Ter campanhas para educar os pais, para que essa educação midiática esteja na escola, para que quando eles forem adultos, forem pais, eles já saberem como isso também, né? E não simplesmente ficar apontando o dedo, porque a gente sabe que o maior criminoso disso aqui são os próprios pedófilos ou as pessoas perversas, mas muito mais as big techs que deixam essas coisas acontecerem também. Não é isso? Ai, falamos de coisa muito séria, né? Vamos tirar um cochilo aqui? Solta aí o fake hoje. Diego, você não me para de surpreender toda semana. Caramba, né? Eu tive uma época, um pouquinho só, que o meu irmão tinha um sonambulismo. Ele acordava, ia para o banheiro, voltava. Não, ele não estava fingindo, não, né? Ele andava pela casa. Eu falava assim, gente, na minha cabeça, não pode acordar, senão vai ter um ataque cardíaco. Cara, não é verdade? Eu podia ter falado assim, volta para a cama. Pois é, professor, poderia, mesmo assim, isso poderia ali acarretar alguns tipos de riscos à segurança do seu irmão, mas vamos lá, vamos passo a passo aqui para poder entender. É claro que o sonambulismo ele tem várias explicações, inclusive algumas metafísicas, não é o nosso objetivo aqui, mas é justamente no sentido de tentar desmistificar essa ideia de que é proibido acordar sonâmbulos. Porque ele nada mais está do que dormindo, né? De fato. Então, se você acordar um sonâmbulo, seja ele em pé ou em outra posição ali, que não deitado, como alguém que estaria dormindo estivesse de fato, ele vai acordar assustado, como qualquer pessoa acordaria também, caso estivesse. Do jeito que você chamar ele, né? Se o sonâmbulo você dá um susto nele, como qualquer pessoa, se estiver dormindo também, o cara já fica com um ataque cardíaco, né? Exatamente. Então, qual que é a recomendação para você acordar ali um sonâmbulo? Isso é conforme, né, orientações seguras. Levar a pessoa até a cama e acordá-la lá. Porque se você acordar a pessoa em pé, ela pode, de fato, no susto, cair, ela pode tropeçar em alguma coisa, bater a cabeça com algum lugar, mas isso não acarreta no ataque cardíaco pelo susto ou alguma coisa nesse sentido. Então, é mais um mito aí que a gente está desmistificando. Minha alma vai sair fora do corpo também, não. Também não, pode ficar tranquilo que isso muito menos. Vamos lá para o nosso último quadro, que eu estou doido para escutar a sua dica. E aí, o que você nos recomenda para essa semana, Diego? Um outro número interessante que esse levantamento da Lupa trouxe, professor, é que o número também de denúncias sobre conteúdos que sexualizam crianças também cresceram a partir do vídeo que o Felca postou. Daí a importância da gente discutir essas questões, trazê-las para a luz, para que essa mobilização aconteça, né? Costumo dizer que o trabalho de formiguinha é o que faz a diferença no final das contas, né? Então, é muito importante, já que as plataformas não fazem o trabalho por si só, toda vez que a gente vê algum tipo de conteúdo suspeito, algum tipo de conteúdo que incite algo, não somente pensando aí na sexualização de crianças, mas também outros tipos de problemas que a gente pode se deparar. Tipo de violência, né? Qualquer tipo de violência, discurso de ódio, denunciar, né? As próprias plataformas têm ali aquelas ferramentas de denúncia e que, de alguma maneira, a gente pode sinalizar, falando, tem coisa errada aqui, olha que já que você não está olhando por conta própria, dá uma olhada aqui e vamos se mobilizar. Mas, de novo, né, é importante ter esse debate para que esse número aconteça, né, como a gente viu aí depois da denúncia, várias outras denúncias também tiveram um crescimento na última semana, desde que o Felca postou o vídeo, né, na semana passada. Se afinal de contas as Big Techs são municiadas por cliques, que a gente também dê esse clique negativo, né? Uhum. Que a gente também alimente o banco de dados deles com as denúncias. Isso. Porque aí, quem sabe, também, baseado nessa estatística, se tome providências para isso também. Não é isso? Então, perfeito. Gente, olha, cada um tem a sua participação aqui também, não é isso? E você vai participando com a gente. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, pessoal. É isso, pessoal. Até a próxima.